Olha o que diz o livro de Abacuque, capítulo 3, verso 2. Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Pai, nossa oração é agora para que a exposição da tua palavra seja de grande valia para o nosso coração hoje. Em nome de Jesus, que o teu poder, a tua palavra seja bálsamo, seja a luz para as nossas vidas. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Avivamento é levar vida onde havia morte. Quem precisa de um avivamento são aqueles que estão amortecidos. Por exemplo, uma planta está murchando, está ali morrendo, e você acompanha aquilo e você diz, não, vou dar uma regada aqui. Então aquela planta começa a reviver. Como por exemplo, uma brasa quase apagando. E quando você assopra aquela brasa começa a reacender, aquele sopro faz com que ela acenda. Ou uma fogueira, você coloca lenha e você vai colocando uma lenha de pouco em pouco e você consegue manter aquela chama acesa. Você consegue controlar aquele fogo. Quando uma pessoa, por exemplo, tem um surto e essa pessoa precisa ser reanimada, quando acontece, por exemplo, um acidente no mar e a pessoa fica muito tempo engolindo água, a pessoa deve ser pressionada no peito para que ela possa voltar, possa expelir aquela água e depois fazer a respiração se for preciso. Um médico, por exemplo, que faz aquele tratamento de choque quando o paciente precisa reviver também. E deste modo também acontece quando nós estamos morrendo espiritualmente. Sentimos uma pressão forte no peito, talvez provações, tribulações, momentos difíceis, situações improváveis, vindas para nos acordar, para nos sacudir. E, meu irmão, precisamos do sopro de vida do Espírito Santo para nos reanimar, para nos motivar, para nos levantar. Mas, às vezes, somente um choque de poder nos faz levantar novamente. Como você está hoje? Você está precisando de um choque de avivamento? Você precisa de um avivamento na sua vida, no seu coração? Vamos refletir sobre algumas características de um verdadeiro avivamento. Olha o que diz o verso 2 de Abacuque. Tenho ouvido, ó Senhor. Uma das primeiras características de um verdadeiro avivamento é a oração. Um avivamento genuíno, ele é fruto de uma vida de intimidade com Deus. Um verdadeiro avivamento é fruto de algo que você busca constantemente com o Senhor. Aqui o profeta Abacuque está orando e declara que ouve a voz de Deus. Orar não é apenas falar com Deus, é um diálogo com Deus. Enquanto oramos, Deus fala conosco. Certa vez eu ouvi uma pregação onde o pregador disse uma experiência que ele teve com seu filho. E seu filho perguntou, pai, como nós sabemos que é Deus falando? Como nós sabemos que é a voz de Deus? E ele respondeu, filho, você sabe quando eu estou te chamando que sou eu? E o filho respondeu, sim, pai, sei. E o pastor perguntou, por que você sabe? Porque eu conheço sua voz. E assim é conosco também. Você precisa conhecer a voz de Deus. Você precisa ter intimidade com o Pai. Um filho reconhece a voz do Pai. E para buscar um avivamento, seja na vida pessoal ou seja dentro da sua igreja, precisamos passar mais tempo com Deus. Precisamos passar mais tempo com Deus em oração. Eu quero um avivamento na minha vida. Eu quero viver essa realidade em minha vida. Amém, irmão? Quanto tempo você tem orado? 3 minutos. Você precisa passar tempo com Deus. Você precisa ser
fervoroso com Deus. Você precisa ser vivente da palavra. O avivamento não acontece, meu irmão, em congresso X, em congresso Y. O avivamento acontece em quartos solitários, com portas fechadas em oração, com pessoas que se juntam em oração, com círculos de oração. Deus sempre se comunica conosco. Nós é que não paramos para ouvir. E o fato de não conseguir ouvir Deus é um sintoma de morte espiritual. Você está muito focado em apenas viver. Você está muito focado em outras coisas. O que precisa reaviver hoje na sua vida para você buscar, para você voltar a ter esse relacionamento íntimo, sincero com Deus? O avivamento sincero, ele é fruto de oração. É a primeira característica. Não ache que algo grande vai acontecer na sua vida ou próximo a você se você não tem uma vida de oração, meu irmão. Se você não fala com Deus. É requisito básico. Por exemplo, como você quer ter algo aqui na terra, por exemplo, um filho. Como um filho vai poder querer ter algo se ele não fala com o pai? Pensou? Você passa o ano inteiro, aquele filho... eu lembro quando chegava o meu aniversário próximo, meus pais chegavam para mim: filho, o que você quer ganhar de presente? O que você estava pensando? O que você está precisando? E eu falava: uma roupa, um brinquedo, um videogame, não sei. E já pensou se eu falasse com os meus pais só quando estivesse chegando o meu aniversário para que eu pudesse pedir meu presente? E você acharia isso: nossa, Lucas, que ruim você. É ou não é? Você falaria: nossa, mas você só fala com seus pais porque você quer? Você só fala com seus pais porque você está querendo algo, porque está chegando o seu aniversário e você sabe que eles vão dar um presente para você que você vai gostar? E eu olho pra gente e a gente é igual a esse Lucas hipotético que eu tô contando aqui. A gente só fala com Deus quando a gente está precisando. Você vai ver, a gente faz jejum quando a nossa vida está passando uma tribulação. Mas a gente não faz jejum quando a nossa vida tá ok. A gente ora fervorosamente quando a gente está com algum parente no hospital, quando a gente está passando uma dificuldade financeira. Mas quando as coisas voltam ao normal, a gente esquece. É tranquilo, então. Não precisa orar. A gente vem pro culto, a gente chora, a gente busca, a gente faz promessa. Mas quando tá tudo bem, nossa, eu tô muito sem tempo. Tô muito sem tempo. Sabe? Aquela pessoa que orou tanto por emprego e a pessoa conseguiu o emprego. Ela orava todo dia antes. Agora que tem emprego, Deus nunca mais viu, nunca mais ouviu. Requisito básico para a vida cristã, para tudo: oração. Meu irmão, se você não tem vida de oração, vai ser difícil. Palavra. Esse verso 2 continua dizendo: as tuas declarações. O verdadeiro avivamento está baseado na palavra de Deus. Abacuque se refere às declarações que são as palavras do Senhor. As escrituras são fonte de sabedoria, são a fonte de poder para uma vida avivada. A própria palavra de Deus é viva e eficaz. Uma igreja e a sua vida só pode ser realmente avivada se estiver baseada na Bíblia, se estiver baseada na palavra de Deus. Os cristãos primitivos eram cheios do Espírito Santo porque permaneciam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na oração. Se você quer um avivamento na sua vida, você precisa ler a palavra de Deus. Você, lendo a palavra de Deus, ela te prepara para ser usado
pelo Espírito Santo. É requisito básico, oração e palavra de Deus. Separar tempo com Deus. O avivamento sincero é baseado na palavra. Oração e palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Muitos de nós também vivemos de profecias. Nós queremos ir no culto. Certa vez, ouvindo uma pregação também, um pastor contou uma experiência que teve. E ele foi numa igreja pregar. E a igreja tinha recebido um cantor e tal. E aquele cantor, antes de cantar, cantou: eu fui no monte, eu orei, e Deus me revelou o seguinte: que nós teríamos que dar 40 pulos aqui. E após esses 40 pulos, nós receberíamos a vitória. E aquele pastor já ficou no banco. Eu sou logo depois disso. Eu vou ter que falar. E ele pensava, não, a igreja não vai pular, ele vai ficar sozinho pulando. Ou alguns irmãos não vão pular. E aquele homem começou então, e a igreja inteira começou a pular. E foi aquela bagunça, aquela barulheira. A gente às vezes gosta disso. Às vezes não, é mais fácil acreditar nisso. É mais fácil acreditar que Deus falou para um homem que se a gente der 40 pulos, a nossa vitória vai chegar, a nossa alegria vai chegar. Aí você abre a palavra de Deus e Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aquele homem pegou o microfone após isso tudo e disse: a única verdade para sua vida está escrito aqui nessa palavra, nesse livro. E meu irmão, nada que vem de fora você pode aceitar. A palavra de Deus é a base. A palavra de Deus é necessária. Fulano de tal pode inventar, pode falar o que for, mas só o que estiver escrito nessa palavra é boca de Deus, é a realidade de Deus. E o que vem de fora, o que vem da mente humana, é anátema. Se baseie na palavra de Deus. Terceira característica, surpresas. O verso 2 diz ainda: me sinto alarmado. O avivamento traz grandes surpresas. Abacuque se declara espantado com tanta grandeza do poder de Deus. Em cada lugar e com cada pessoa, Deus age de uma forma nova. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Meu irmão, não existe uma fórmula para o avivamento. Não será através de um evento apenas. Não será através do pregador mais famoso que Deus vai avivar a sua igreja. Quando conhecemos o Espírito Santo, ficamos maravilhados com tudo que ele faz. Então, uma vida avivada faz que também andemos nós em novidade de vida. Jesus, ele diz: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores ainda. Quando estamos cheios do Espírito Santo, Deus realiza coisas surpreendentes e milagrosas através de nós e por nós. Tornamos-nos mais sensíveis a perceber as obras de Deus. O avivamento sincero traz surpresas. Você diz: uau, Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é grande. A quarta característica, o tempo. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, Abacuque entendia que Deus sempre restaurava o seu povo. Como aconteceu na história, então esperava que acontecesse em sua geração. Por isso ele pediu que Deus realizasse no tempo certo. Devemos ficar firmes em oração,
sempre buscando o tempo de Deus, não o nosso. Ah, tá demorando. Ah, nunca vem. Ah, é sempre assim. O avivamento vem na hora que o Senhor determina e não quando nós marcamos. A obra de Deus acontece no tempo de Deus. O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Também podemos saber que se um movimento é de Deus através de sua duração, porque tudo quanto Deus fará durará eternamente. Se permanecer, certamente será verdadeiro, mas se for passageiro, é algo humano apenas. O avivamento sincero acontece com o tempo. Acontece com a busca constante. Acontece na constância. Na constância. Buscando, buscando, buscando. A quinta característica, a evangelização. Faze-a conhecida. O profeta Abacuque desejava que as palavras de Deus fossem conhecidas pelas pessoas. Ele era um evangelista, ele era um proclamador da mensagem de Deus, e ele se sentia realizado quando corria a notícia entre o povo sobre o que foi profetizado. O avivamento acontece com a divulgação do evangelho. Antes da volta de Jesus acontecerá um grande avivamento, quando será pregado este evangelho pelo reino inteiro, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Um crente avivado se torna um evangelista nato, porque não consegue deixar de falar o que Deus faz em sua vida. O avivamento sincero promove a evangelização, promove o arrependimento. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Como o povo não merecia a bênção divina, muitas vezes eles provocavam a ira de Deus. Muitas vezes era por isso que estavam em ruínas. Então Abacuque intercede, pedindo oração e clamando a misericórdia do Senhor. Meu irmão, minha irmã, sem arrependimento não acontece avivamento. Uma igreja é onde acontecem grandes festas. Festa de não sei o que, festa daquilo. Muito barulho, muitos gritos, palmas, danças. Isso não é prova de avivamento. Entretanto, quando vidas se convertem, arrependidas pelos seus pecados, aí sim, vemos pessoas que estão sendo mortas, sendo restauradas à vida. O avivamento sincero, ele traz arrependimento. Última característica, fidelidade. Abacuque 3, 17 e 18 diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Fidelidade. Você é fiel? Olha o que diz, preste atenção. Mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, mesmo não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor. E você? Se você estiver passando por vários momentos difíceis, você ainda assim se alegrará no Senhor, se exultará nos Deus da sua salvação? A grande esperança de Abacuque era vivenciar o agir de Deus na vida dele. Mas ele estava preparado para continuar lutando quanto tempo fosse necessário. Ele aprendeu a confiar em Deus independente das situações. E quando acontece um verdadeiro avivamento, as pessoas se tornam mais dedicadas a Deus e mais espirituais. O fruto do Espírito não faz de nós pessoas arrogantes e cheias de si, mas produz fidelidade, produz mansidão, domínio próprio. A perseverança é uma condição para receber o Espírito Santo. O avivamento sincero, ele produz fidelidade. Você é fiel a Deus? Deus, ele quer te avivar. Deus, ele quer trazer para a sua vida um avivamento sincero. E eu gostaria de finalizar essa mensagem lendo os 3 primeiros versos de Abacuque 2.
Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ela me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Aleluia. Abacuque viveu em meio a um povo que estava morto espiritualmente. Por isso ele sentiu a necessidade de um avivamento. Colocou-se na torre de vigia, escreveu para que todos soubessem e esperou no Senhor por uma mudança na realidade espiritual daquele povo. A igreja passou por diversos períodos de avivamento em sua história. Na Idade Média, por exemplo, houve um longo período chamado a Era das Trevas, e devido a tamanha ignorância e esfriamento espiritual. E depois aconteceu a Reforma Protestante, que abriu caminhos para o iluminismo como renascer de um novo momento, tanto para o mundo secular como para o mundo religioso. Após um tempo, a igreja precisava ser renovada mais uma vez, e em cada época foi surgindo novos avivalistas que marcaram o mundo, tais como Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Finney, Charles Spurgeon, Dwight Lyman Moody, William Joseph. Todos esses pregadores lutaram pelo renascimento da igreja verdadeira. E como Abacuque, eu e você precisamos tomar uma posição. Tomar uma posição em declarar o que Deus quer fazer. Você precisa esperar no Senhor. Se você está em meio a pessoas amortecidas espiritualmente, seja um profeta de avivamento. Se você se sente uma pessoa amortecida espiritualmente, busque um profeta de avivamento. Alguém que pode estar ao seu lado, caminhando junto com você. Não declare a morte da igreja como quem dá um atestado de óbito, mas seja um proclamador de boas novas. Se está ruim na sua igreja, se você acha que está ruim o que está vivendo, busque a melhora. Busque uma constância. Irmão, Deus ele quer te usar para um verdadeiro avivamento. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.